Bem-vindos a um episódio especial que concentrará praticamente todas as suas atenções num tema: Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista. Ou melhor, o PS de PNS, que é incompatível com o PS de quem o fundou. Como já devem ter percebido, não sou Paulo Santos, mas o Pedro Candeias, e este é o podcast de Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Olá Miguel, bem-vindo. Viva Pedro. O Miguel, no seu texto, diz que este PS, dito, e abro aspas, de convicções, está entre o suicídio assistido e um futuro negro. Ora, nenhum dos cenários é especialmente favorável ao Pedro Nuno Santos. Quer-nos explicar porquê? Bom, eu digo que se o PS, segunda-feira, não decidir abster-se de deixar passar o orçamento, é um suicídio a prazo. Porque não tenho dúvidas que essa medida não só não será compreendida pela generalidade dos portugueses e dos votantes do Partido Socialista, dos eleitores do PS, como também cavará muito mais fundo a uma divisão que já existe dentro do partido. É Pedro Nuno Santos e as suas invocadas convicções, mais o seu círculo próximo, e as federações, onde ele tem larga vantagem, ou maioria em todas elas, contra a estrutura pensante do Partido Socialista, sobretudo a que nos últimos anos esteve ao lado de António Costa a governar o país durante 8 anos. Mas corrija-me se eu estiver errado, eu depreendo do seu texto que, mesmo que Pedro Nuno Santos se abstenha ou vote, eventualmente, a favor deste orçamento do Estado, também não vê um futuro muito risonho para o secretário-geral do PS neste partido. É verdade, é verdade. Não vejo e não vejo desde sempre. Desde sempre, cada vez que escrevi no Expresso o Pedro Nuno Santos, há coisas nele que não só não seguem a linha tradicional do Partido Socialista, naquilo que eu considero essencial, que é a matriz do Partido Socialista, que é essencialmente estar sempre, incondicionalmente, do lado da democracia, do lado das liberdades individuais, mas, para além disso, é uma pessoa que chamam-me fazedor, mas eu acho que ele é sobretudo impaciente e inexperiente na gestão das coisas públicas. Essa inexperiência e essa impaciência, a meu ver, vem do facto de Pedro Nuno Santos ser um homem do aparelho. Nunca foi um homem da sociedade civil, ele desconhece como é que funciona a sociedade civil, ele desconhece o que seja uma empresa. Talvez eu esteja a ser demasiado radical ou injusto, mas eu creio que Pedro Nuno Santos nunca teve que viver de um salário, nem nunca teve que pagar um salário. E isso é muito importante para quem chega à política e para quem tem que governar o país, ter consciência mesmo, não é só teórica, nem ideológica, é ter consciência real daquilo que são os problemas dos portugueses, nomeadamente não só daqueles 20% ameaçados de pobreza, não só dos 1 milhão e tal quase de colaboradores do Estado ou funcionários públicos, mas de todos os outros, os que estão fora da proteção do Estado, da proteção social, da proteção laboral do Estado e que querem abrir caminho por si sós. E acha que são esses traços emocionais que o levaram a cometer, no seu entender, erros estratégicos durante este processo longo de negociações sobre o orçamento do Estado? Eu acho que sim, eu acho que primeiro ele precipitou-se logo quando a seguir às eleições, disse que dificilmente o PS deixaria passar o orçamento. Não fez nenhuma reflexão, foi uma coisa instintiva. Ora, eu acho que o mínimo da reflexão serena teria dito que a única saída que o PS tinha, atenta à composição da Assembleia da República, e o facto de ter perdido as eleições, por uma margem mínima, mas perdeu, era abster-se no orçamento. Abstendo-se, o Partido Socialista dizia: este não é o nosso orçamento, mas nós também não vamos abrir uma crise política, nem vamos quebrar uma tradição, que é deixar passar o primeiro orçamento de um governo minoritário. Porque se eles ganharam as eleições, é evidente que devem governar com o seu orçamento próprio. Isso não impedia, como não impediu, que o governo tivesse que negociar e tivesse que ceder
Agora, feitas todas as sentenças que ficaram à vista de toda a gente, no final de contas, Pedro Nuno Santos vir dizer este não é o orçamento do PS e por isso provavelmente votaremos contra, é uma coisa que não tem sentido, não tem pés nem cabeça. Para além de não ter sentido, para além de precipitar o país numa crise que ninguém quer, eventualmente em eleições que ninguém deseja, revela uma falta de respeito pelas regras do jogo democrático, que é aí que eu vejo uma diferença de facto com o Partido Socialista tradicional. E acha que Pedro Nuno Santos nunca se conseguiu desligar da tal figura, talvez criada por ele também, como se fosse o pai da geringonça ou o mentor da geringonça, e portanto nunca conseguiu descolar de algumas posições do PCP, do Bloco, e vou abrir aqui aspas, incluindo aqui um partido a quem o Miguel Sousa Tavares chama o Partido dos Animaizinhos. Acha que o Pedro Nuno ficou refém desse lado mais à esquerda da esquerda do PS? Eu não direi que ficou refém, mas ficou apaixonado, sem dúvida. Ficou apaixonado. Há muitas propostas de Pedro Nuno Santos que vão de encontro ao Bloco de Esquerda, claramente. Não creio que ele tenha o mesmo fascínio ideológico pelo PCP, porque o PCP é completamente monolítico e não sai do mesmo sítio, mas não há dúvida que, por exemplo, em matéria fiscal, todas as ideias de Pedro Nuno Santos vão de encontro às ideias de Mariana Mortágua. Não vejo nenhuma diferença. Há uma paixão pela coleta fiscal, pela cobrança de impostos a favor do Estado, excessiva, como toda a gente sabe, isso é factual, não é uma opinião, que é um sinal, é uma marca d'água do Bloco de Esquerda e à qual Pedro Nuno Santos aderiu. Ele tem a crença de que não são excessivos os impostos que o Estado cobra, antes pelo contrário, e que a despesa pública, os impostos estão lá para serem gastos, não é para serem enclausurados. Pedro lembra-se de quando ele fazia o curto tempo em que foi comentador na SIC, ele teve a ocasião de comentar um orçamento de Estado de António Costa e ele defendia que não ficasse o superávit fosse diminuído para gastar, como agora o Luís Montenegro gastou, para gastar a satisfazer reivindicações corporativas do setor público. Ou seja, Montenegro também conseguiu, digamos, roubar as chamadas bandeiras do PS, não é? Satisfazer a função pública. Isso não colocou também Pedro Nuno Santos entre a espada e a parede? Ou seja, sem haver um programa que fosse socialista, digamos assim, já tinha sido adoptado pelo próprio Montenegro e pela AD, Pedro Nuno Santos ficou sem muita coisa para dizer de diferente, não é? Ficou completamente. E a certa altura, não sei se estará recordado, mas aqui talvez há 2 meses atrás há uma frase do presidente do PS, Carlos César, que para mim é definidora de tudo. Ele diz mesmo, o PSD está-nos a roubar as bandeiras e as propostas e assim nós ficamos sem uma voz alternativa na discussão orçamental. E de facto foi isso que aconteceu. Eu acho que Luís Montenegro, seguramente por estratégia também, e com alguma irresponsabilidade, ou bastante irresponsabilidade do ponto de vista governativo, não apenas roubou as bandeiras do PS, mas inclusivamente as linhas vermelhas. Tudo o que resta, no fim, é a diferença de 1 ponto percentual na descida do IRC e que esse IRC, afinal, de garantido, só desce para o ano e só desce 1 ponto, porque de resto, se descesse 0%, se ficasse na mesma, nós estamos perante um programa que o Partido Socialista, fosse governo, não se importaria nada de apresentar e estaria agora a elogiar. E justifica-se que Pedro Nuno Santos se agarre a esse tal ponto percentual, esse 1%? Em minha opinião, não se justifica de maneira nenhuma. A última entrevista que ele deu, que foi na TVI, a primeira parte da entrevista foi elucidativa, porque ele não conseguiu apresentar um único argumento sólido para dizer que o PS se ia abster, para continuar a persistir neste suspense de que o PS vai fazer o orçamento. Ele não tinha nenhum argumento para além de dizer este não é o nosso orçamento, que é uma coisa normal, é o orçamento do governo. Agora, na segunda parte da entrevista, é muito interessante olhar para aquilo que Pedro Nuno Santos disse, porque no fundo o que ele disse é o seguinte: se nós deixamos passar o orçamento e o Chega é que vota contra, nós ficamos como aliados do PSD e o Chega é a oposição. Ora, eu, Pedro Nuno Santos, defendo que a divisão de águas na política portuguesa deve ser feita entre a esquerda e a direita. Na esquerda está o PS, na direita tem que estar a AD e o Chega. Se deixamos passar o orçamento e ao Chega a votar contra, então nós já não somos oposição e a divisão de águas que eu entendo salutar deixa de existir, passa a ser outra. E o Miguel concorda com esse argumento?
Ou acha que mesmo abstendo-se da votação do orçamento, ou mesmo votando favoravelmente, o PS continuaria a ser, aos olhos dos portugueses, um partido de oposição? E que não faria crescer o Chega, como é um dos argumentos usados por Pedro Nuno Santos? Pedro, eu percebo o argumento. Do ponto de vista político, do ponto de vista partidário, eu percebo o argumento de Pedro Nuno Santos e percebo a preocupação dele. Agora, eu tenho outras duas preocupações que eu acho que são mais importantes. Uma é travar o Chega. E para travar o Chega, recordemos que Pedro Nuno Santos fez a campanha eleitoral toda a ameaçar com o papão do Chega que se iria coligar com a AD do Luís Montenegro. Isso não aconteceu. E honra-lhe seja, Luís Montenegro tem mantido até hoje o não é não, e portanto seria expectável que nós víssemos o Partido Socialista, não direi a apoiar, mas pelo menos solidário com a posição do PSD de travar o Chega, e não de tentar empurrar o Chega, o PSD, para os braços do Chega, que é isso que Pedro Nuno Santos tem feito por estratégia política partidária e nada mais. A segunda coisa que eu não concordo é o seguinte: eu, enquanto cidadão e trabalhador e pagador de impostos, a mim o que me interessa é que haja um orçamento e que o governo possa governar, bem ou mal, mas que pelo menos haja estabilidade política, porque com novas eleições não haveria estabilidade política. Eu, desde o princípio, critiquei a convocação de eleições por Marcelo Rebelo de Sousa, porque entendi que o Partido Socialista tinha condições para continuar a governar, tinha uma maioria absoluta. Marcelo precipitou-se, ou precipitou-se não, era a vontade dele trazer o PSD para o governo, não sei, mas continuo com a mesma posição. Agora o governo mudou, mas deixem este governo tentar fazer alguma coisa, deixem sobretudo que a vida das pessoas continue, porque uma previsão orçamental não é necessariamente uma regra fixa, nem diz coisas que vão acontecer obrigatoriamente, mas é uma previsão para as empresas trabalharem, é uma base para os cidadãos saberem aquilo com que contam, que impostos é que vão pagar, para os investidores saberem se devem ou não investir, se devem esperar. É uma perspectiva para o futuro próximo, pelo menos, e isso é essencial que exista. Governar por duodécimos é possível, mas não é uma solução. E hoje em dia que sabemos que o crescimento da extrema-direita em todo o lado, cada vez vai haver mais governos minoritários, e é quase fatal que haja acordos ou ao centro para travar esses governos minoritários, ou então, essa extrema-direita, ou então a alternativa é que o centro-direita se alie à extrema-direita, como está a acontecer em vários países europeus. Temos que escolher. Eu escolho a primeira, como é óbvio. Eu não quero ver o Chega, aqueles, para mim é um grupo de desvairados, só cataventos, mas de pessoas que funcionam com base na mentira, na adulteração dos factos e no incitar de ódios adormecidos na sociedade portuguesa. Eu não os quero ver nos comandos deste país, nem em aliança com outro partido. E acha que Montenegro tem conseguido manter o Chega à margem com esta estratégia? Tem-no surpreendido? Ele tem feito tudo para isso, inclusivamente, de facto, quer dizer, esta espécie de bodo aos pobres que ele tem dado a toda a gente na função pública destina-se a calar as vozes à esquerda e também as vozes populistas do Chega à direita. Ter ido ao encontro do Partido Socialista em praticamente tudo o que o Partido Socialista reivindicava, exceto a tal descida do IRC de 2% para 0%, ficou pelo 1%, por metade. Ele tem feito o possível, inclusivamente à custa da saúde das finanças públicas, mas de facto tem feito o possível. Você dir-me-á, bem, no fundo, o Luís Montenegro não quer facilitar a vida ao Partido Socialista. É natural, é perfeitamente possível e é perfeitamente compreensível, como o contrário também é compreensível. Agora, a equação fundamental para mim na política portuguesa é travar o Chega e conseguir que uma governação ao centro, seja ao centro-direita, seja ao centro-esquerda, seja suficientemente forte, suficientemente credível e consiga garantir o mínimo crescimento económico necessário para que as vozes dos extremistas, as vozes catastrofistas se calem. Para terminarmos o tema Pedro Nuno Santos e Partido Socialista, o facto de o secretário-geral do Partido Socialista pedir aos comentadores socialistas que alinhem todos pelo mesmo discurso, sugere-lhe o quê? Falta de memória primeiro, porque quando ele era comentador televisivo não alinhava pelo discurso, pelo contrário, era um dissidente, fazia lembrar António Maria Carrilho quando se zangou com Guterres.
O Partido Socialista sempre teve vozes discordantes, sempre teve vozes diferentes, e o próprio partido se gaba dessa pluralidade. E ouvir Pedro Nuno Santos a dizer falem uma só voz, não façam o jogo da direita, vocês não são comentadores como os outros, é absurdo. Mas o mais absurdo para mim, e eu digo no meu texto, é que temos um panorama audiovisual que tem no ativo como comentadores, desde candidatos às presidenciais, conselheiros de Estado, dirigentes políticos no ativo, deputados em funções. Isso para mim é que é surreal. Mas também esse ato de Pedro Nuno Santos tentar controlar o que dizem os comentadores socialistas, poderá isso significar que ele sente que poderá estar a perder o controle dentro do partido? Revela fraqueza e revela algum desnorte, sem dúvida. Vamos agora ao improviso. Esta semana o Ministério Público acusou Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves e a Benfica SAD de vários crimes, incluído de corrupção, e alibou Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira dos mesmos crimes. O Miguel Sousa Tavares esteve atento às notícias? Estive atento, não li o despacho da acusação do Ministério Público, mas estive atento às notícias. Aliás, as notícias que vem de trás, a primeira coisa que me surpreendeu é que o Ministério Público, ao fim de 6 anos, tenha efetivamente avançado com uma acusação, porque eu achei que isto ia ficar em saco roto. E a segunda coisa que me surpreendeu é que, além dos dirigentes do Benfica, Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira, a acusação tenha envolvido o próprio Benfica, porque nós vimos que no Etoupeira, no Mala de Chiao, o Benfica foi sempre excluído das acusações ou das condenações com o fundamento de que não havia prova que os seus dirigentes implicassem o clube, que eu acho uma coisa um bocadinho surreal. Como é que o presidente do clube, como é que alguém que era o braço direito do presidente do clube atuava em nome do clube, provava-se a sua atuação ilícita e criminosa e o clube não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, no fundo, parece que para a justiça seria preciso uma certidão do Sport Lisboa e Benfica a dizer que nós cobrimos as ações dos nossos dirigentes e representantes. Desta vez não aconteceu assim. Obviamente que eu não vou presumir coisa nenhuma, não vou presumir a culpabilidade de ninguém, nem da instituição Benfica. Fica à espera de ver o que acontece, sendo certo que há uma discrepância, no caso de haver condenação, há uma discrepância entre a justiça comum, a justiça criminal e a justiça desportiva, porque enquanto que o Ministério Público aponta para uma pena acessória de suspensão da atividade desportiva durante 3 a 10 meses, creio eu, as sanções desportivas não vão além de perda de 3 ou 8 pontos. Portanto, há aqui um desfazamento entre as duas instâncias. Vamos ver como corre. Só queria dizer uma coisa, Pedro. Também está, nos autos foi extraída uma certidão enviada ao Supremo Tribunal de Justiça para que seja instaurado um inquérito criminal a um conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Chama-se Ricardo Costa. Este Ricardo Costa, e isto por suspeitas de corrupção ativa e passiva, segundo as palavras do Ministério Público. O conselheiro Ricardo Costa é a mesmíssima pessoa que há uns anos atrás dirigiu o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que conduziu, e aqui atenção, objeção de consciência, eu sou portista, como é sabido, mas conduziu uma perseguição incrível aos jogadores de futebol do Porto e unicamente aos jogadores de futebol do Porto. Foi na época dos chamados processos sumaríssimos que conseguiam tirar de jogo sistematicamente os melhores jogadores do Porto e apenas os jogadores do Porto. Na altura, as posições de Ricardo Costa foram muito questionadas, ele chegou a dar uma entrevista em que lhe perguntaram se era Benfica e isto ele não respondeu, e agora, passados estes anos todos, vê-se, eu não fazia ideia que ele tinha subido ao Supremo Tribunal de Justiça. Acho que com o seu passado enviesado de juiz desportivo, ele nunca deveria ter chegado ao Supremo Tribunal de Justiça, porque, embora sejam fóruns completamente distintos, não se pode dizer que quem exerceu funções jurisdicionais, funções de julgamento, numa instância desportiva, sem que tenha dado provas de isenção, antes pelo contrário, esteja apto para dar provas de isenção como juiz conselheiro. O podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz fica por aqui. Regressamos na próxima quinta-feira, com a legítima esperança de que saberemos finalmente com que linhas se cosem as negociações do Orçamento do Estado.